Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly Nichols e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como foi a minha adaptação aqui nos Estados Unidos. Então, a minha adaptação no começo, até mais ou menos 2 anos atrás, foram bem difíceis. E eu acho que tudo isso se resumia por causa do meu inglês, aquele medo que eu tinha de falar inglês na frente das pessoas. Eu comecei a aprender inglês na época de escola, quando eu era adolescente e tal, e amava inglês, amava inglês, gostava de aprender sozinha, pedia dicionário da minha mãe, dicionário inglês-português, português-inglês. Eu tentava traduzir as músicas. Meu irmão até outro dia falou que lembrava que eu tentava traduzir, ajudava ele a traduzir os videogames, né, na hora que ele estava jogando. Eu acho que como eu tinha medo de falar com as pessoas aqui, isso me bloqueava, então por muitos anos foi assim. Meu marido, quando a gente se conheceu, sabia o básico e a gente conversava pelo Facebook. Eu sempre usava um tradutor, sempre usava o Google Tradutor. Tanto que quando ele foi me visitar pessoalmente, ele até levou uma maquininha de tradução, que ele fala e aí já sai a tradução em português para mim. Ou eu falo em português e a tradução já vem para ele. Então assim, a maquininha é maravilhosa, não sei nem se eu tenho ainda, que eu acho que talvez eu possa até mostrar aqui pra vocês qualquer outro dia. Eu estava bem nervosa, porque ele me ligava às vezes. Ele me ligava daqui pra lá e eu entendia poucas coisas, sabe? Era bem difícil a comunicação. Era bem mais fácil digitar e ir no Google e tal. Quando foi pra ele me visitar, eu fiquei com aquele medo, né? Gente, como é que vai ser? Porque eu já tinha vivido com algumas americanas antes e era bem difícil eu entender o inglês. Eu não conseguia entender. Então eu ficava, nossa, vai ser frustrante porque eu não vou conseguir entender o que ele vai falar e como é que vai ser, né? Ele vai passar 10 dias aqui. E aí, por isso que ele até conseguiu esse tradutor, essa maquininha. Não sei, eu nunca nem tinha visto. Mas a maquininha que traduz tudo. Ele só fala aqui e pronto. E sai lá, ou ele digita e já sai a mensagem no outro idioma. É igual o Google Tradutor hoje, né? Que dá pra fazer também. E aí, quando ele chegou lá em casa, no Brasil, a gente não precisava tanto, sabe? Eu nem acreditei, eu conseguia entender muito bem, a gente tentava assim, compreender e a gente quase não usou a maquininha, por milagre, porque antigamente, antes disso, eu já tinha tentado falar em inglês e eu não tinha conseguido, eu travava, sempre travei com o inglês. E aí tudo bem, passaram-se os meses, eu vim pra cá e aí comecei essa questão do social. Eu era uma pessoa bem aberta, gostava de falar com as pessoas, gosto de fazer amizade, sabe? E pra quem me conhece sabe como é que eu era, que hoje eu não digo que eu não sou mais daquele jeito, aqui pelo menos aqui nos Estados Unidos eu não sou assim, mas é porque antigamente, logo quando eu cheguei, já faz 6 anos que eu moro aqui, eu tinha esse bloqueio social. Eu acho que hoje eu ainda tenho esse bloqueio social com as pessoas, por causa do idioma, apesar de então, de 1 ano pra cá, as coisas começaram a melhorar mais. Como eu estou há 6 anos aqui, praticamente 5 anos eu fiquei nessa novela, né? Não tendo muito, nem querendo ter muito contato com as pessoas. Eu tenho sim contato com a família do meu marido, né? Minha sogra, com meu sogro, com a irmã dele. Eu moro na frente da casa da minha cunhada, da outra irmã do meu marido. Então, assim, aquele tipo de socialização, né? Eles lá e a gente cá, que é uma coisa dos americanos, né? Não que são todos assim, que eu sei que não são todos assim, mas a maioria com certeza é assim. Outra questão é a questão do que eu vejo acontecendo aqui. Questão do racismo, as pessoas têm preconceito com pessoas que não são do país, isso é real, eu passei por isso, passei até pela família do meu marido quando eu cheguei, quando eles nem me conheciam, então assim, isso me fechou, sabe, fez com que eu me fechasse pro mundo, assim, eu me fechei literalmente para as pessoas, não confiar nas pessoas, não querer falar com as pessoas. Já tinha insegurança do inglês, porque eu tinha medo de errar, como eu falo, porque eu ainda falo. As pessoas acham que seu inglês é bom quando eu converso com alguém, eu não falo muito, eles falam, até elogiam o meu inglês, mas não adianta, a gente ainda tem aquele bloqueio, a gente acha que tá falando errado, e eu sei que eu estou falando errado, mas as pessoas tem pessoas muito de coração bom, que entendem, né?
nosso processo aqui, que é de aprendizagem e tudo. Então, infelizmente, esse lado do preconceito das pessoas que eu vi, né, pessoalmente eu passei por isso, fez com que eu me travasse mais para ser mais aberta, como eu era no Brasil. Normal, né, porque o idioma e tal. E as pessoas são mais abertas também no Brasil. As pessoas aqui não são tão abertas como no Brasil, elas não são tão amigas como no Brasil. Elas são polite, né, elas são ok, assim, né, pra aquela questão da boa vizinhança, né, com as pessoas, mas pra amizade, você tem uma amizade, uma coisa mais profunda, eu não tive assim muito com ninguém aqui. Agora, sobre essa questão de preconceito, vai ter várias pessoas contra o que eu tô dizendo e vai ter várias pessoas, Kelly, é verdade, eu já passei por isso. Eu já vi, por exemplo, no Instagram, eu seguia uma moça, ela tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, uma mulher, né? Uma mulher veio com o marido veio a trabalho, né? Família de brasileiros. E ela veio, eu não vou nem citar o nome porque eu nem lembro, que eu deixei de seguir essa mulher, porque ela só falava tão bem dos americanos sempre, como se fosse assim, e a melhor coisa do mundo, sabe? E eu fiquei assim, gente. E aí a gota d'água foi quando um dia ela falou: gente, eu nunca passei por preconceito, as pessoas estão mentindo sobre isso, que não sei o que, essas coisas assim. Eu fiquei... As pessoas me tratam bem desde que eu cheguei aqui, as pessoas sempre me trataram bem, nunca me trataram mal e não sei o que, não tem essa questão de preconceito. E aí você olha pro perfil da pessoa, olha pra pessoa e ela não tem cara de latina, ela não tem cara de mexicana ou brasileira, ela não tem cara disso. Ela é loira, dos olhos azuis, e ela não tem nenhuma... Pra mim, ela não tinha nenhum direito de estar falando sobre isso, questão das pessoas que ela estava retirando, né? Pisando no que as pessoas já passaram aqui, como eu. Eu não sou branca, eu tenho cara de latina. Muita gente acha que eu sou até de outros países. É isso, gente. As pessoas, elas... Assim, eu passei pelo que eu passei, eu sei que eu passei nos meus primeiros dias aqui. Quando eu cheguei aqui, os primeiros dias... A família do meu marido, uma irmã dele, me mandando mensagem pra ele, falando que essas mulheres desses países só querem casar com você pra conseguir green card. Então, assim, tem o preconceito, e eu sei que tem preconceito até no Brasil, né? Porque realmente tem casos de mulheres que correm atrás de casar com alguém dos Estados Unidos por causa do green card. Isso é real, isso é verdade. Mas assim, quando generaliza, né, machuca as outras pessoas que não tem nada a ver com essa história. Então, foi isso, me machucou muito no começo e vindo ainda principalmente da família dele. É difícil, tanto essa questão, né, de estar casado com uma pessoa de outra cultura é muito difícil, tem que ser muito forte, só pra quem consegue, só pra quem é forte mesmo. Mas é real, essa questão do idioma atrapalha muito. Então, eu indico qualquer pessoa que esteja pensando em morar nos Estados Unidos venha para o país, mas tenta se preparar um pouco mais com o idioma, até porque, sabe por quê? Nesses momentos que as pessoas te tratam mal, você saber como reagir. Muitas vezes, não, todas as vezes eu não sabia nem o que falar. Eu ficava calada, botava a minha cabeça para baixo, saía andando e ia chorar. Então, assim, a realidade é muito, muito diferente do que muita gente prega, que os Estados Unidos é maravilhoso, que o país é maravilhoso, que os americanos são maravilhosos, e não é a realidade de todo mundo, gente. Depende muito de onde vive, principalmente no meu caso, que onde eu moro, a cidade onde eu moro, ela é só de americanos. Esse ano foi a primeira vez que eu comecei a ver pessoas por exemplo, do México, no mercado aqui da minha cidade. Antes disso a gente não via. Entendeu? Então as pessoas, claro, eu, né? Mas as pessoas, para você entender aqui como é que é. Muita gente me pergunta, qual é o melhor lugar para ir morar nos Estados Unidos? Depende do seu visto e tudo, mas também depende do que você quer enfrentar. Você sabe inglês perfeitamente, se joga no meio dos americanos, nas cidades de americanos. Mas se você não tem essa segurança toda, vai para as áreas onde tem comunidade brasileira, que fica mais fácil.
né? Comunidade latina. Então, assim, eu acho que eu acabei misturando muitas coisas nesse vídeo, né? Era só pra falar sobre a minha adaptação, mas tudo isso se resume à minha adaptação. Foi bem difícil e eu quero poder ajudar as pessoas a entenderem que elas têm que se prepararem mentalmente. No meu caso, foi um pouco mais fácil porque eu casei com um americano, muitas pessoas podem achar, mas não foi fácil, gente. Muitas coisas eu sofri aqui. Todo sofrimento pra mim é uma coisa que eu entendo que é para o nosso crescimento. Apesar de quando era o começo aqui, eu não entendia que era, eu não conseguia colocar isso na minha cabeça. Eu ficava bem revoltada mesmo com muitas coisas. Várias vezes eu quis voltar pro Brasil. Eu indico para se prepararem, principalmente mentalmente. Se prepare com o inglês, dê seu jeito de aprender inglês. Eu aprendi o básico do inglês, foi com que eu estudava sozinha. Minha mãe só pôde pagar para mim uma vez um curso básico e foi o que eu fiz. Assim que meus pais não tinham condições de pagar cursos de inglês para mim. E eu sempre tinha esse sonho, eu queria muito fazer um intercâmbio aqui e tudo, nunca consegui, assim, né? Eu sabia, não era a minha realidade. Mas hoje tem tanta informação, é tão mais fácil, né? A gente adquirir as informações certas de como vir para os Estados Unidos, como se preparar. Então, eu acho que é muito válido a gente pegar na mão de quem já entende das coisas, assistir vídeo das pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Uma coisa que me ajudou muito para entender também como é que seria a vida aqui, apesar de não mostrar tudo, porque a realidade mesmo é só ali, no ao vivo, né? Mas esse é o meu, assim, a minha dica, assim, no final desse vídeo, para não ficar tão grande, faz isso. Tenta entender como é que é o país, as pessoas, e tenta entender porque cada lugar dos Estados Unidos é diferente, cada estado é diferente, cada cidade é diferente, então depende muito de onde você vai morar. Mas é isso. Tenta preparar sua mente, tenta preparar seu psicológico e tenta fazer o máximo, estudar o inglês que você puder para te ajudar, praticar a conversação, para te ajudar quando você estiver aqui e que não te atrapalhar e você sentir frustrado porque você não tem o inglês suficiente para entender as pessoas ou para falar com as pessoas. E é esse o meu vídeo de hoje. Para você que tem o sonho de morar nos Estados Unidos, tem o link aqui embaixo, que é o guia para brasileiros que querem vir morar nos Estados Unidos. Se você quer aprender um pouco mais, saber quais os meios de vir para os Estados Unidos legalmente e tudo, você clica nesse link, estuda, que agora é o momento, né? Essa época de pandemia é o momento de vocês estarem aprendendo, buscando informações para vocês realizarem os seus sonhos. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Deixa o seu like, comentário aqui para mim, perguntas, dúvidas, qualquer coisa. Eu tô aqui para tentar ajudar vocês a entenderem um pouco mais como é a vida, né, com a minha realidade. E é isso. Um beijo para vocês. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.